Paz e graça, irmãos, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje nós vamos estudar o livro de Enoque, mas aqui eu vou fazer uma preparação para um estudo. Eu vou fazer essa reflexão aqui em formato podcast e vou fazer também uma narração do livro de Enoque do capítulo 84 até o 91. E é onde vocês vão ter que escutar. Eu vou narrar aqui para vocês. No próximo estudo, no próximo vídeo eu vou narrar. E aí vocês vão ouvir e vão se preparar para tentar entender aquela visão. O livro de Enoque é um livro do céu. É um livro realmente divino. E você só pode compreender isso quando você parar o seu tempo, parar suas coisas e ouvir o livro de Enoque. Tem muitas versões aí no YouTube. Tem uma versão também que é uma das que eu mais gosto e eu vou deixar para vocês o link dessa versão no comentário fixo e na descrição. É só vocês irem lá e ver. É a versão que eu mais escuto porque para mim é a que foi mais bem narrada. Então é o seguinte, eu vou fazer assim. Eu vou fazer o meu comentário bem breve mesmo sobre o livro de Enoque. E aí então no próximo estudo vocês vão pegar o link que vai aparecer no final do vídeo ou na descrição e vocês vão ir para a narração e vocês vão ouvir e prestar atenção nessa visão. No livro de Enoque tem várias visões, só que essa é a chamada de visão potente. Uma visão poderosa e realmente ela é poderosa. Mas só que ela é uma visão totalmente bloqueada. Você não consegue entender quase nada dessa visão. Essa visão antecede a profecia das 10 semanas, que é a que eu já falei no canal quando eu estava lá no Japão. E o livro de Enoque, ele é um livro tão espetacular que ele consegue te desconectar dessa terra e te conectar diretamente com o céu. Não que os outros livros da palavra não façam isso. Eles fazem, sim, principalmente Apocalipse. Só que o livro de Enoque, para quem já tem um conhecimento da palavra de Deus, ele é um livro que tem esse poder. Ele é um livro diferenciado. Cada profeta com a sua profecia especial, Tem profecias que o livro de Enoque não tem. Só estão nos outros profetas. Tem um tipo de profecia que só existe no livro de Ageu. Somente 2 capítulos e sem visão alguma. Só ali existe aquele tipo de profecia que eu já falei para vocês no canal. Só Ageu tem aquela profecia. Mas o que Deus deu para Zacarias, para o profeta Zacarias, ele deu praticamente somente para o profeta Zacarias. Nenhum outro profeta tem a visão dos cavalos, tem aquelas 8 visões que Deus deu para o profeta Zacarias. Só em Zacarias. Por que eu falei de Zacarias e Ageu? Porque os dois profetizam junto a respeito da restauração do templo e isso daqui também vai fazer parte do livro de Enoque. Então, o livro de Enoque é um livro que começa na grande tribulação e ele termina na grande tribulação. Ele fala dos 7.000 anos de história. Ele fala dos 6.000 anos, onde a luz e as trevas estão em conflito. Mas ele fala também do descanso e ele entra dentro da eternidade. Não vai falar muitos detalhes sobre a eternidade, mas vai falar muitos detalhes que acontecem no nosso tempo e no milênio, mas principalmente no tempo da grande tribulação. Ou seja, é um livro que Deus estava preocupado em revelar ele, em abrir o entendimento do povo no tempo da grande tribulação, porque é um livro que vai te revestir de poder, de autoridade, é um livro que vai te revestir das coisas do alto, por causa dos demais livros da palavra. E todos os demais livros que estão contidos na palavra, eles estão profetizados dentro do livro de Enoque. Se você fosse olhar o livro de Enoque numa linha do tempo, mas bem resumida mesmo, seria assim: o livro começa na grande tribulação, depois ele vai contar a história da rebelião dos anjos, contam ali 2 rebeliões, fora aquela rebelião do próprio diabo, ao todo são 3 rebeliões. Os céus vêm se rebelando contra Deus. Eles se rebelaram e a última rebelião dos anjos foi aquela em que os anjos abandonaram os seus lugares no céu e se contaminaram com as filhas dos homens, como está em Gênesis 6 e como foi falado por Pedro e por Judas na palavra de Deus. Então essa foi a última rebelião dos anjos. Então Deus vem mostrando tanto para toda a sua criatura no céu,
como para a sua criatura na terra, ou seja, toda a família que há no céu e toda a família que há na terra que toma o nome do Senhor Jesus, como Paulo falou em Efésios 3, o Senhor vem mostrando o que acontece quando as suas criações se rebelam contra ele. Ele vem mostrando que ele não mata a pessoa imediatamente, ele deixa a pessoa agir, ele deixa a pessoa mentir, fazer tudo o que é ruim. Ele mostra que ele é um Deus soberano, mas não é um Deus soberano como os falsos calvinistas, com a sua doutrina podre, explica. Não é esse tipo de Deus. Ele é um Deus soberano, mas é um Deus justo e verdadeiro. No final das contas, é a verdade que vai vencer a mentira. O bem vai vencer o mal. Só que ele deixa cada um andar nos seus próprios caminhos. De vez em quando ele quer interferir e matar, ele mata, mas na maioria das vezes ele deixa cada anjo, cada homem tomar as suas decisões. E assim ele vem mostrando que ele é um Deus justo e verdadeiro e queria que todos se arrependessem. Até os anjos que se rebelaram contra ele queria arrependimento. E ele mostrou também para a gente, através do livro de Apocalipse, que mesmo deixando Satanás preso por 1000 anos, ele não se arrepende. Pelo contrário, a ira e a fúria dele se multiplica. Ou seja, ele vai fazer mais mal do que fez aqui nesse tempo, quando ele for solto depois dos 1000 anos. Então Deus realmente é justo e verdadeiro e não é ditador, não é como os calvinistas dizem e como os ímpios acham que... Como os ímpios imaginam Deus, né? Porque a mentalidade dos ímpios em relação a Deus, dos ateus e dos calvinistas são bem semelhantes. A diferença é que os calvinistas pintam uma caricatura de Deus. E usando textos bíblicos, como é bem próprio do diabo fazer. Agora os ímpios, eles não têm conhecimento, então eles imaginam as coisas, influenciados pelo espírito do anticristo, eles imaginam as coisas para deturpar o caráter de Deus, semelhantemente como fazem os calvinistas. Então, o livro de Enoque ele é tão importante que ele já joga no lixo a doutrina, uma das doutrinas mais porcas evangélicas existentes no mundo até hoje. A doutrina pré-tribulacionista. Esse livro de Enoque já taca no lixo, logo de cara, essa doutrina. Ele também joga no lixo a doutrina calvinista. Ele explica muitas questões do Novo Testamento que a gente não sabe de onde que vem e por falta de opções a gente acha que são apenas revelações dadas diretamente do Espírito Santo sem passar por nenhum das profecias diretamente para um apóstolo. O livro de Enoque explica muitas frases, muitas expressões do Novo Testamento que nós não sabemos de onde que elas vêm. A gente acha que foi apenas uma revelação do Espírito Santo dada diretamente a um apóstolo e a gente ainda tem o hábito de justificar isso com a era do Antigo Testamento, onde uma mensagem do Espírito Santo vinha diretamente a um profeta e ele falava para o povo. Mas as dispensações são diferentes. Basta você dar um pequeno olhar para a era do Antigo Testamento e um pequeno olhar para a era do Novo Testamento, que vocês vão ver que o Espírito é o mesmo, mas ele age de maneira diferente. No Antigo Testamento você vai ver muitos profetas falando assim diz o Senhor, mas no Novo Testamento você raramente vai ver alguém falando assim diz o Senhor, eis que farei que a Síria não sei o que, e eis que reduzirei a cidade em pó, e eis que farei. Não tem isso no Novo Testamento, irmãos, é claro de se ver. O Novo Testamento é uma era onde os apóstolos interpretam a mensagem dos profetas, as coisas que estavam escondidas no livro da lei, que Deus quis revelar pelas palavras dos profetas, mas não era a era de se explicar as coisas. Porque, por exemplo, no tempo de Isaías, quem estava profetizando era Isaías, Miqueias, Amós e Oséias. São profetas contemporâneos. Pode ser que eles não se conheciam. As profecias estavam sendo desenroladas e eles profetizavam pela ação do Espírito Santo, sim, mas baseado no livro que eles tinham, que era a Torá, Josué, Juízes. Vocês entenderam? Até mesmo os salmos, alguns dos salmos, as profecias dos reis, eles tinham isso em mãos.
Então eles não falavam apenas pelo Espírito Santo, como se não houvesse nada para eles pensarem. Mas o Espírito Santo usa, sim, eles para falar em grandes mensagens. Mas ainda não tinha Daniel, não tinha Jeremias, não tinha Ezequiel. Quando esses profetas profetizaram, assim como profetizaram os primeiros profetas, porque esses são chamados de últimos profetas, pelo livro do profeta Zacarias você entende isso, esses últimos profetas profetizaram baseado nas profecias dos primeiros profetas. E mesmo assim, com aquela ação do Espírito Santo, de tomar eles e eles falarem, assim diz o Senhor, eis que farei, eis que isso, eis que aquilo. Então não era tempo dos mistérios serem desenrolados, porque não tinha ainda todos os profetas nascidos. Agora, no tempo do Novo Testamento, todos os profetas tinham nascido, tido a sua experiência com Deus, escrito seus livros e toda a documentação estavam na mão dos apóstolos. Mesmo assim, ainda não tinha o Novo Testamento. Outra coisa para você pensar, o Novo Testamento estava sendo criado, formado pela meditação dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, mas é uma era diferente, é uma era de se estudar os profetas. E eles não tinham o Apocalipse. A nossa era não é uma era tão diferente dos apóstolos. Tem muitas pessoas que têm a mania de falar assim diz o Senhor, principalmente os falsos profetas e profetisas, tem essa mania. Mas a nossa era é a era de conectar as palavras dos apóstolos com as palavras dos profetas, com o livro da lei, com o Salmo, com o Apocalipse e também com o livro de Enoque e explicar as profecias, as coisas que hão de vir para o povo de Deus, né? Hão de vir sobre o povo de Deus e hão de vir sobre esse mundo. Explicar isso inteligentemente, inspirados pelo Espírito Santo no estudo. Essa é a nossa missão. Deus vai levantar profetas, vai fazer reavivar os dons do Espírito de curas e sinais e prodígios num tempo determinado, mas a nossa missão hoje é essa. O que eu quero dizer com tudo isso? Que existe uma diferença entre o Antigo Testamento e entre o Novo no trabalhar do Espírito Santo, nos profetas e nos apóstolos. Entenderam? Então a gente não pode apenas falar isso foi apenas uma revelação do Espírito Santo. Porque Judas, ele citou Enoque na sua carta de um só capítulo. Como que pode um só capítulo, uma carta? O que Judas está fazendo, irmãos, ali pra gente? Tudo que Judas falou, os outros apóstolos falaram com muito mais sabedoria. Tudo que Judas falou ali, Paulo já falou, repetiu, Pedro falou, João falou, mas o que Judas falou, ninguém falou igual. Judas validou o livro de Enoque. Ele citou Enoque e citou uma profecia que está contida no livro de Enoque, e quando ele cita, você vai ver que é forma de escritura. Não é apenas uma revelação vinda diretamente do Espírito Santo para ele, como os adventistas do sétimo dia querem mostrar. Porque se tem uma seita nessa terra que atrapalha as profecias de Deus, não fica muito atrás de calvinismo e pré-tribulacionismo, é a seita adventista do sétimo dia. E eles lutam com todas as forças para levantar a sua profetisa, a Ellen White, e rebaixar o livro de Enoque a uma coisa humana. Deus vai cobrar deles tudo isso. E tudo que eles falam em nome de Deus, ensinando coisas erradas para o seu povo. A maior de todas as profecias está no livro do profeta Daniel, que é as 70 semanas, se eles dizem que já se cumpriu. Deus não vai cobrar de um povo assim? Obviamente que vai. Então é o seguinte, o livro de Enoque, ele te ajuda a restaurar de uma maneira mais rápida e completa todos esses fatos que eu estou falando para vocês. E se você acredita no Novo Testamento, acredite no que Judas citou. Ele citou a rebelião dos anjos, porque ele falou que os anjos abandonaram o seu lugar, o seu estado original. Para isso ser possível, os anjos teriam que abandonar a sua forma de anjo e abandonar o céu. Da onde ele tirou isso, irmãos? Do livro de Enoque. E se ele tirou do livro de Enoque, não é porque ele pegou apenas uma porção desse livro como fonte histórica. Isso é argumento de covarde. Ele tirou isso de um livro do céu. Certo? Então aqui já foi o meu comentário breve
Para caso você que nunca teve acesso ao canal, aos estudos do canal, não sabe do que eu estou falando, é isso daqui que eu quero expor para vocês. Então, eu parei no ponto 2 do livro de Enoque, né? Na linha do tempo que eu estava mostrando para vocês no ponto 2. Começa na grande tribulação e o livro vem ensinando para a gente a rebelião dos anjos. Aí você vai perceber que o livro de Enoque, depois disso, ele vai continuar falando dos mistérios do céu. Ele vai falar de 3 grandes parábolas. São enormes as parábolas e está tudo repartido certinho. Assim como é hábito do Espírito Santo, dar suas profecias para os profetas, e dentro de um profeta existe uma linha do tempo criada pelo próprio Deus. Cada profeta tem a sua. E dentro do livro de Enoque não é diferente. Embora o livro esteja para a gente hoje em 108 capítulos, são capítulos pequenininhos. Esse livro de Enoque, ele é um livro do tamanho do livro do profeta Isaías ou Jeremias. Então, você escuta ele em 4 horas. Assim como qualquer outro livro da Bíblia. Deuteronômio, você vai escutar Deuteronômio, você demoraria aí 4 horas para ouvir o livro. E ele está em quantos capítulos? 34. O livro de Enoque teria mais ou menos isso daí, entre 30 a 40 a 50 capítulos. Não sei se chegaria a um livro tão grande como o livro do profeta Isaías. Então você vai ver parábolas, você vai ver sonhos, você vai ver visões dentro do livro. E aí vai ter uma visão, 2 visões na verdade, que é a que eu vou narrar para vocês. E uma visão é bem pequenininha. Aí essa visão, ela leva Enoque a interceder por todos os habitantes da terra. A interceder por todas as gerações. Porque essa primeira visão, que é chamada de visão potente, Deus ele praticamente destruía todo mundo. E Enoque queria interceder para que Deus deixasse uma semente santa e não destruísse toda a obra, né? Porque senão ficaria como um Deus que começa algo e não conclui. E é claro que Deus não é assim. E Enoque sabia que Deus não é assim. E ele foi interceder e Deus aceitou a sua oração. Então Deus, para responder Enoque, ele deu uma segunda visão, e essa é uma mega visão. Ela é chamada de visão potente, uma visão poderosa. E dentro dessa visão estão enigmas, coisas maravilhosas que nos contam a história do mundo todinho. Mas só que a gente não consegue reconhecer os fatos. E eu acredito que eu vou explicar para vocês entre 60% a 70% dessa visão. Só tem uma parte da visão que eu não consigo compreender ainda, mas quem sabe vocês podem me ajudar no vídeo. Então vai aparecer para vocês aí no final da tela, o link no comentário fixo, na descrição, vai aparecer para vocês a minha narração. Eu vou narrar o livro e vocês têm que prestar atenção nesse ponto que eu estou narrando, que é do capítulo 84 até o capítulo 90, 91. Antes de entrar nas 10 semanas. Aí depois dessa visão vai vir a profecia das 10 semanas, que é algo maravilhoso. É como se fosse uma linha do tempo sobre a primeira visão. E depois da profecia das 10 semanas, Deus vai falar de novo da grande tribulação, assim como no início do livro. E aí dentro da fala da grande tribulação a gente vai ter os ais. Sabe quando Jesus fala, ai de vós, escribas, ai de vós, ai de vós. Ele está tirando isso de Isaías, e Isaías está tirando essa linguagem de Enoque. Muitas, mas eu estou falando muitas mesmo, expressões que estão contidas no Novo Testamento foram tiradas do livro de Enoque. Os ais. Jesus falando essa expressão, amarra mãos e pés e lança-os nas trevas exteriores, são expressões de Enoque. Algumas parábolas que Jesus fala foram remontadas também com porções do livro de Enoque. O escritor de Hebreus também cita o livro de Enoque quando ele fala essas 2 expressões, o Senhor Deus dos espíritos e o Senhor das ovelhas. Na verdade, ele fala assim, o Senhor Deus dos espíritos dos profetas e o Senhor nosso Deus, o grande pastor das ovelhas. Mas é a mesma coisa, né? E ele é o único que cita essa expressão, essas 2 expressões. Então, coincide com o livro de Enoque.
E tem várias outras expressões que eu não estou lembrando aqui no momento, fora aquelas duas citações diretas do livro de Enoque, uma que Pedro faz na sua carta e outra que Judas faz, os dois falando do mesmo assunto, da rebelião dos anjos, cada um falando por um ângulo, mas Judas ele foi mais profundo. Judas cita também as estrelas errantes, que se encontra lá pelo capítulo 14 e 15 de Enoque. É dali que ele cita, que ele pega essa citação. Então Judas citou o livro de Enoque inteiro, é o livro que mais estava no coração desse apóstolo. Um só capítulo, com a mesma importância de todas as outras cartas, nesse sentido. Judas não ensinou nada para a igreja, como deve agir no meio da casa de Deus, não citou nada sobre as duas casas, mas o que ele citou completa todo o resto do Novo Testamento, porque ele valida o livro de Enoque. Tá vendo por que esse apóstolo está na carta? Por essa razão. Deus escolheu ele para nos ajudar a resgatar o livro de Enoque. Então tá certo, irmãos. Vou deixar aí para vocês o link, vocês acompanham, escutam, vocês têm que escutar com atenção a narração do capítulo 84 até o 90 e vai ser só a narração da mega visão. Não vou falar sobre as 10 semanas. Então o livro de Enoque é assim. Ele tem essas porções. Ele começa falando da grande tribulação, depois começa a falar da queda, da rebelião dos anjos, depois ele fala muitas parábolas e muitas visões, fala de Cristo, coisas semelhantes a que estão em Daniel e Apocalipse, e depois ele parte para essas duas mega visões, são chamadas de visão potente. Essa visão, ela fala toda a linha do tempo da história da humanidade até o dia do grande trono branco, e depois vem as 10 semanas, a profecia das 10 semanas, que nos lembra também, né, da profecia das 70 semanas do profeta Daniel. As 10 semanas de Enoque, você sabe que vai dar 70 dias, né? 10 semanas dá 70 dias, mas são 10 semanas proféticas. E a profecia de Daniel, que são 70 semanas, são 490 dias, que vão dar 490 anos proféticos, que é o mesmo que 70 vezes 7 semanas de anos. Então são 70 anos proféticos. Então nós temos 70 dias proféticos em Enoque e 70 anos proféticos em Daniel. Só que a profecia das 10 semanas de Enoque, ela abrange coisas que não estão na profecia das 70 semanas de Daniel. Precisa-se das duas para se completar tudo e entender tudo com mais clareza. E aí depois da profecia das 10 semanas vem a grande tribulação e o Senhor encerra o livro. Bom, é assim que está dividido o livro do profeta Enoque. Nessa linha do tempo, que eu não sei se vocês conseguiram imaginar, repeti algumas vezes, né, indo e voltando, mas é mais ou menos assim. É claro que tem mais detalhes para pôr em cima dessa linha, mas dá para visualizar ela dessa maneira. Ela começa na grande tribulação, acaba na grande tribulação, e entre essas duas pontas tem todas essas coisas que eu falei para vocês e outras que eu não falei. Hoje eu quero mostrar para vocês essa visão, e através dessa visão vocês vão compreender que esse livro é divino, é do céu. É uma coisa que alegra demais o nosso coração, se você entender a visão. E eu acredito que pelo menos 70% dela o Senhor me deu a entender. O resto eu vou trabalhar com outros irmãos para ver se eu consigo entender. Não são muitos interessados nesse livro. Na verdade, eu não tenho conversado com quase ninguém sobre esse livro, né? Não são muitas pessoas interessadas nesse livro. Até as que acreditam não se interessam muito. Então eu fico mais meditando nele sozinho. Mas foi sozinho que Deus me deu a interpretação dessa visão. Então mais um pouquinho eu consigo desvendar toda essa visão. E depois a gente vai partir para a profecia das 10 semanas, que é uma linha do tempo que cobre toda essa visão e cobre todas as coisas. Tá bom? Fiquem atentos na descrição, no comentário fixo, que ali eu escrevo algumas coisas para vocês. E se vocês quiserem também a versão desse áudio, desse podcast, sem música de fundo, eu vou deixar no canal também. Muitas pessoas amam as músicas de fundo, elas dizem que ajuda elas a meditarem melhor. Essa também é a minha opinião, mas tem pessoas que preferem o silêncio total. E eu até entendo, porque às vezes eu gosto também.
Mas na maioria das vezes eu prefiro uma música de fundo. Então eu vou deixar para os dois gostos. É bom que eu boto mais vídeo no canal, tem conteúdo que agrada a pessoa, né? Agrada um tipo, agrada outro tipo. É bom para todos os lados. Se a pessoa ficar com desculpa que a música está atrapalhando, tá bom, tá aí a versão sem música. É só você clicar no link e vai ter a versão sem música também. Tá certo? Então tá, irmãos, finalizo aqui. Espero que vocês possam botar toda a atenção na visão, porque ela é algo que vem do coração do Senhor. Deus abençoe.